Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia sejam todos nós nesse dia, que é o 31 de março, 2023. Graças a Deus, Estamos aqui vivos, dando graças ao nosso Deus Altíssimo, pela conservação das nossas vidas, por tudo mais que Ele tem feito em nossas vidas. Pela própria vida que Ele nos deu, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pela redenção, pela morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, pela igreja, pelo evangelho e pelos dons, que Ele nos deu para entendermos aí a igreja, as religiões, procurarmos andar aí pelo caminho das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, Aleluia, amém, Hosana e Maranata, e graças a Deus. E o mês terminou, irmãos? Graças a Deus, estamos aí cada vez mais perto, daquele grande dia do arrebatamento da igreja, Graças a Deus. Eu continuar aqui com aquele tema que a gente está falando aqui, que é a perversão, que nós estamos falando algumas coisas, colocando alguns prumos, E a grande justificativa, o grande motivo, a grande causa, da perversão do Evangelho, que é a perversão que existe no coração do homem, conforme nós já vimos aí vários textos, A tendência do homem é a perversão de tudo ele perverte, Perverte tudo, conforme está escrito, nós já vimos, Então, continuar aqui com outras correções, outros ensinos, acerca da perversão que existiu e que existe e continua existindo, do Evangelho, para fazer crescer exatamente aí essa religião cristã, que está fora do prumo, está fora do esquadro, que é a palavra, está fora do nível, da linha, Então nós vamos ver aqui na segunda de Timóteo, no capítulo 2 e 18, o que está escrito aqui, No 16, 17 e 18. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, Falatórios profanos, irmãos? Então, a igreja, nós, como membro de Cristo, devemos evitar os falatórios profanos. 24 horas no dia, falando sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre a doutrina, orando, louvando, porque os falatórios profanos produzirão impiedade, Ele está falando aqui, das pessoas que corroeram aí, a palavra, A palavra desses, no versículo 17, E a palavra desses profanos, digamos assim, roerá como gangrena, Gangrena, os irmãos sabem o que é, Gangrena é uma inflamação numa parte do corpo que pode levar à morte, Então a palavra desses roerá como gangrena. E aí ele cita o nome de duas pessoas aí, que é o Himeneu e o Fileto, que disseram o quê? Aí a grande perversão que eles estavam falando. No versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns, Então é isso que faz, A perversão é isso, você perverte a si mesmo e perverte, outras pessoas,
Então isso aconteceu no início do Evangelho, né? E continua acontecendo através dos tempos. Por que que existe a perfeição, a perversão? Aqui no capítulo 4, no versículo 3, Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, a segunda de Timóteo, continua aqui, ó. Porque virá tempo, né, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Certo? Então, o que é isso? A perversão do Evangelho, né? Perversão da palavra, quem perverte a palavra, ela se volta contra quem perverte, né? Que não está escrito que ela é uma espada de dois gumes, né? Então ela corta para o aperfeiçoamento e corta para a rebeldia, né? Porque se eu, né, não sofro a sã doutrina, o que significa isso? Se eu não sofro a sã doutrina é porque eu não aceito a sã doutrina, né? É porque eu invento, então, né, outra doutrina para amenizar, digamos assim, o meu entendimento ou coisa que o valha, né? Então, se eu não sofro a sã doutrina, ela se vira contra mim. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter comichão nos ouvidos, né? Muita comichão, e vou começar a procurar doutores, né? Conforme as minhas próprias concupiscências. Porque é só o que existe aí no mundo. Vou procurar ensinadores aí, né? Tem ensinador aí para o que você quiser, né? Contra a palavra, né? Contra a doutrina, contra a igreja, né? Contra o Criador, contra o Redentor, contra o Senhor Jesus. É só o que existe. Teorias e mais teorias, filosofias e mais filosofias, teologias e mais teologias que são contrárias à palavra. Então a pessoa, né, fica então pervertida e vai procurar aquela teoria que melhor, né, que melhor se adapta às suas ideias, às suas concupiscências, seus desejos, sua opinião particular, né? Não é isso? Que são heresias, né? Isso aí. Seitas, né? Heresia, coisa desse tipo. E depois em Tito, né? Vamos ler aqui o Tito no capítulo 3, versículo 11, que ele vai dizer o quê? Ele está falando de heresia, heresia é perversão, né? Perversão da palavra, perversão do entendimento, não é isso? Aí ele vai dizer o quê? No versículo 9 ele diz o quê? Não entre em questões loucas, né? Genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, né? É diferente, né, de diálogo, né? O diálogo nas escrituras é uma coisa, e contenda é outra coisa. Questão louca é outra coisa, né? Questão louca é algo contrário à palavra, né? Teoria, qualquer coisa. Então ele diz o quê? A uma herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. Então na igreja, né, sempre quando aparece alguma doutrina contrária à palavra, a pessoa vai ser admoestada, né, pela palavra. Ela não vai ser admoestada como, né, como os homens admoestam, não, né? Isso é pela palavra. Quem falar, fale o que está escrito, né? Ele vai ser admoestado. Se ele aceitar, bem, se não, o problema é dele, né? Ele continua lá com com as suas ideias, suas opiniões particulares, né? E aí nós vamos ver aqui o Isaías 3,16, que ele vai falar uma coisa interessante aqui, que é a participação das mulheres na perversão, né? Certo? Então, tanto os homens quanto as mulheres, né? Todos nós devemos prestar muita atenção
na perversão do Evangelho. Principalmente aquelas mulheres que têm desejo de ensinar, mas nós não vamos, só vamos poder ver isso amanhã, que já fomos aqui, né, além do tempo. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós.